Bom dia, pessoal. Mas este domingo, estamos chegando ao fim do mês de maio e hoje eu trouxe um tema para a gente pensar um pouco, que é a solidão. Falar um pouquinho sobre solidão. Quando a gente pensa em solidão, a gente pensa num estar só. Hoje a gente vive um momento da vida onde a gente tem muitas redes sociais, a gente tem muitas formas de poder estar se comunicando, se encontrando com os outros, mas também não é uma forma real, porque esse contato, ele não tem um contato de alma, é um contato superficial. A gente nem sempre está conectado com o outro de uma forma mais profunda. Não que a gente tem que ter grandes reflexões quando a gente está encontrando com uma outra pessoa, mas tudo fica muito superficial. A gente fica num contato que não traz pra gente um acolhimento maior. E aí a gente pode dizer que é aquela solidão no meio de todo mundo. Quando a gente, mesmo cercado de muitas pessoas, a gente tá se sentindo sozinho. A gente não se sente pertencendo a lugar nenhum. A gente não se sente acolhido. Muitas vezes a gente percebe que a gente tem aquele amigo mais próximo, ou tem um parente mais próximo, e a gente vai lá para desabafar, para querer conversar, mas a pessoa tá mais interessada em falar dela do que nos ouvir. E aí a gente tem essa sensação, quando volta para casa, ter esse pensamento de, poxa, ninguém tá me ouvindo, ninguém se importa com o que eu sinto, se importa com... Ninguém me vê. Acho que a melhor expressão é essa, que ninguém tá nos vendo. E aí vem essa solidão, a sensação de estar sempre sozinho, mesmo tendo muitas pessoas em volta. Isso também pode acontecer a gente dentro de um relacionamento, dentro da família. Porque a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo de si, quando a gente está sempre buscando lá fora. O quanto que a gente vai se anulando para caber naqueles lugares que a gente acha que tem que caber. Para viver aqueles padrões que as pessoas ditam que a gente tem que ter, aqueles padrões. E aí a gente vai se anulando, a gente vai se esquecendo e a gente vai se sentindo sozinho. Quando a gente vai esquecendo, a gente vai anulando as nossas vocações, as nossas tendências naturais da nossa alma, vai vir essa solidão. Porque a gente não vai se reconhecendo no mundo. A gente começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Por que eu estou nessa relação se o outro não me ouve? Se o outro não quer que eu seja eu? Então, qual que é o propósito de eu estar aqui? E aí vem essa sensação de estar sozinho, de estar abandonado. Mas existe uma solidão que é muito positiva, que é a solidão que a gente pode estar conosco, é aquela solidão que é quando a gente vai se retirar do mundo para ir para o nosso mundo interior. Quando a gente vai silenciar a nossa mente para escutar a nossa alma. Quando a gente se recolhe para poder ter o nosso espaço interno e recuperar o que a gente estava abandonando para poder caber naqueles lugares. A gente vai identificar qual que é a nossa vocação, identificar o que a gente veio fazer aqui, por que a gente está na Terra, qual é o nosso plano divino, qual que é o nosso propósito. Se estamos aqui hoje buscando melhorar, buscando evoluir, porque a gente está numa transição planetária, nós queremos poder ascender, mas o que a gente está fazendo para isso? Quando a gente fica no barulho do externo, a gente entra naquela confusão, a gente para de prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente muitas vezes nem vê que a gente está num lugar que não deveria estar. Que a gente está fazendo coisas que não deveria fazer. E só estamos fazendo porque todo mundo faz. Nem sabemos se a gente concorda ou não concorda, mas a gente está ali fazendo. E quando chega em casa, a gente se sente sozinho, porque tudo aquilo que foi feito durante o dia não teve significado nenhum.
Então, o silenciar, se fechar para dentro, ouvir o nosso interior, é uma solidão que é uma solidão muito positiva. É uma solidão que a gente precisa. É uma solidão que a gente precisa dentro dos relacionamentos. Porque a gente precisa ter o nosso espaço. Saber quem nós somos. Entender o que vai dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. É nesse silêncio que a gente consegue se reconectar com o nosso eu divino, com o nosso eu superior. É quando a gente consegue entender o que realmente é importante para nós e o que é um supérfluo. Ou seja, aquilo da qual a gente não abre mão de jeito nenhum. E aquilo que a gente pode abrir mão. O que é possível aceitar do outro, aquilo que não é possível. Aquilo que eu posso abrir mão para estar com o outro, mas aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum. E quando eu vou tendo essa consciência do meu eu, essa consciência de quem somos, a gente vai aprendendo a crescer mais. Porque a gente vai crescer para nós e não para mais o externo. A gente vai vivenciando as nossas experiências, as nossas crenças. A gente vai potencializando tudo que nós temos de melhor. A gente vai conseguindo crescer. Crescer como pessoa, crescer como espírito. Quando estamos em algum curso ou quando estamos em um trabalho, a gente vai estar por inteiro. E quando começa aquele burburinho, a gente consegue silenciar, se fechar, prestar mais atenção, ouvir mais, para poder entender se tudo aquilo faz sentido ou não para o que a gente está querendo para a vida. O quanto que é importante a gente silenciar, o quanto que é importante a gente se escutar. Acho que eu posso trazer um bom exemplo aqui, quando a gente pensa nesse silêncio, quando Jesus foi para o deserto ou quando ele foi para o Monte Sinai. Ele foi para silenciar e poder se conectar com Deus. Dentro daquele silêncio, ele conseguiu escutar sua alma, escutar Deus. E mesmo quando ele está de volta, ele tem os momentos dele, mesmo no meio de todas aquelas pessoas, de observação, para que ele, dentro do silêncio interior dele, ele possa observar, identificar quem precisava dele, poder identificar melhor o que ele iria falar. E isso nós também precisamos. Observar mais, para saber aonde a gente deve se colocar, onde a gente não deve. Mas principalmente para a gente se escutar. A gente ter dentro de nós a consciência do que estamos fazendo. Estar por inteiro onde a gente tiver que ir. Então eu deixo essa proposta aqui, desse silêncio, esse silêncio interno, essa solidão que é o seu próprio acolhimento. Porque aí não é uma sensação de que eu estou sozinho no mundo. Não, é o silêncio com a sensação de que eu estou presente comigo, que a minha alma está conectada ao meu eu crístico. Então que eu não estou sozinha, eu só estou me recolhendo dentro de mim e observando tudo que eu tenho para poder participar desse mundo, que eu não preciso me anular para poder caber em nenhum lugar, porque se eu tiver que me anular para caber em algum lugar, aquele lugar é meu. Deixo a reflexão para vocês, que tenham um ótimo domingo, que aproveitem para fazer o que vocês mais tiverem vontade de fazer, descansar, passear. Acho que a gente ainda está na virada cultural. Quem for participar, que tenha um ótimo passeio, um ótimo domingo, pessoal. Até a próxima!